esteja com a paz do Senhor, amém? Motivo de alegria que nós nos reunimos mais uma sexta-feira. A pastora Cláudia está em viagem, chega amanhã e creio que foi bênção a viagem dela. Então, gostaria de pedir à igreja para abrirem as suas Bíblias, você que se encontra em casa também, no livro de Salmos, capítulo 113. Salmos, capítulo 113. Amém? Santo é o nosso Deus. Senhor, nós te glorificamos por essa noite e pedimos pela volta da tua filha e pedimos, ó Deus da glória, pelo despertar da tua igreja. Senhor, visita os irmãos que não puderam estar, aqueles que, Senhor, estão em seus trabalhos. Senhor, toma em suas mãos. Toma, Senhor, o povo, Senhor, que está, Senhor, sem um teto, o povo que se encontra desabrigado, o povo que se encontra, Senhor, nas ruas do Rio de Janeiro e de tantas outras cidades desse país. Nesse frio extremo, Senhor, as crianças também, toma em suas mãos, Pai. Senhor, nós te pedimos, levanta, Senhor, a tua igreja como um braço forte para socorrer essas pessoas. Levanta homens e mulheres, Senhor, como o Senhor já tem feito. E, Senhor, que possa ser bênção, ó Senhor Deus da glória, para essas vidas. Com unção de libertação, transformação e socorro para essas vidas, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então a Bíblia vai dizer, eu estou com a Bíblia do Lucas aqui, a letra é bem pequenininha, misericórdia. Capítulo 113, a partir do versículo 7, vai dizer assim: Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo assentar com os príncipes do seu povo. Dá um lar estéril, e dela faz uma mãe de filhos. Amém. Glória a Deus. É um texto conhecido. Creio que muitos, já passaram por essa passagem, por esse salmo. Só que nós, muitas das vezes, colocamos esses salmos como se o Senhor nos tiraria do pó, nos levantaria desse pó e nos colocaria em um lugar de riqueza, um lugar de muitos bens. Mas eu creio que não, porque no livro de Isaías, do capítulo 1, lá o versículo 18, ele vai dizer que ainda que o nosso pecado seja vermelho como a escarlate, ele nos tornará limpo, ele nos tornará brancos como a neve. E ele vai dizer que ainda que ele seja rubro como a púrpura, agora eu não me lembro, deixa eu ver aqui. Obrigado. Ainda que ele seja, é isso mesmo, ainda que ele seja rubro como a púrpura, como a lã, ele nos tornarão. Então ele está dizendo aqui que ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Como é que nós vivíamos anteriormente, antes de nós chegarmos até a casa do Senhor, antes de Cristo nos resgatar do mundo de treva que vivíamos? Como eram nossas vidas, a não ser, tirando Davi e Giovana, que nasceram em berço evangélico, mas muitos outros que foram resgatados pela mão poderosa do Senhor. Nós éramos pobres, nós éramos falidos, nós estávamos no pó dessa terra, nós estávamos largados na mão do inimigo de nossas vidas, a ponto dele estar pretendendo ceifar as nossas vidas. Mas Deus, ele vem, ele nos resgata com mão forte, ele nos tira do pó, ele nos ergue do pó. Quando o inimigo estava pisoteando sobre nós, quando nós estávamos sendo pisoteados, quando nós estávamos ali comendo pó dessa terra, dizendo assim, porque quando não tem Cristo, hoje eu estava falando com uma pessoa, lá de Caxias do Sul, interessante, nos conhecemos, e aí começamos a conversar, e ele falou assim, não, eu sou cristão também e tal, e aí começamos a conversar e entrou
uma questão de um casamento que casou num dia e outro dia separou. Ele falou uma coisa: André, quando não tem Cristo no centro da coisa, é difícil. Quando a coisa é só por luxúria, é só por aparência, não vai sobreviver. Eu falei, realmente é verdade, porque nós vemos hoje muitos casamentos fictícios. A pessoa casa hoje e um ano depois, às vezes nem um ano, né, o que nós temos visto, ela está separando. Por quê? Porque não tem Cristo. Ele falou, quando não se tem Cristo, o que impera é a trevas. Mas eu vou ir um pouco adiante. Muitas das vezes, até com Cristo em nossas vidas, as trevas ainda têm conseguido imperar em nós ainda. Porque, na verdade, nós não conseguimos, não porque Cristo não nos libertou, porque, em primeiro momento, quando nós viemos, quando Ele nos trouxe a esse arrependimento, quando Ele nos trouxe a esse conhecimento do que era o pecado, Ele nos lava, Ele nos transforma, Ele nos purifica, Ele tira, Ele é como aquela palavra de que Ele limpa a casa, Ele arruma tudo e a casa fica adornada. Mas aí, por descuido nosso, por falta de leitura, por falta de oração, por falta de comunhão com esse Deus, o inimigo vem. E aí ele vem e ele traz mais sete. E é muito triste dizer isso, irmãos, mas a realidade da coisa é que tem muitas pessoas hoje vivendo dentro da casa do Senhor que praticamente não tem nada de Cristo. Mas eu quero te dizer que ainda assim o Senhor está pronto a nos levantar do pó. O Senhor, Ele está pronto a nos levantar dessa terra. O Senhor está pronto a nos tornar branco, como diz, cadê Bia? Volta lá, por favor. Ele está pronto a nos tirar lá, né? Tirar a cor do pecado, né? Nos tornar branco como, cadê? Ele, nos tornar branco como a neve. Então, isso só depende de você e de mim, isso só depende de nós, isso só depende da igreja, irmão. Não adianta nós estarmos dentro da igreja, eu sempre falo isso, né? Num culto de sexta, num culto de quarta, num culto de domingo, mas em nossos corações ainda não haver um arrependimento por completo. E aí muitas das pessoas hoje, muitos dos irmãos e muitos de alguns líderes, eles pegam esse texto e eles dizem, não, o Senhor Ele vai te levantar do pó, Ele vai te fazer rico, porque você era pobre. Não, mas o Senhor ele não está dizendo que Ele vai nos tornar rico. Ele só está dizendo que Ele vai nos tirar do pecado. Ele está dizendo, eu tiro o pobre, aquele que estava pobre de espírito, aquele que estava morto espiritualmente, eu estou trazendo ele agora, eu estou submergindo ele do pó, eu estou levantando ele com mão forte, eu estou transformando a sua vida, e ele não vai ser mais pobre de espírito, mas rico do meu Santo Espírito, porque o Espírito passa a fazer morada em você e em mim. Já não somos mais leigos. Aí ele vai dizendo, aí ele diz, para fazê-lo assentar-se com príncipes, e com príncipes do seu povo. Aí nós vamos ver o livro de João, capítulo 14, eu estava ali, cheguei correndo, peguei o celular dali, deixa eu pegar aqui que eu tenho que pesquisar aqui para achar aqui os textos. Então, João capítulo 14, do 1 ao 3, ele vai dizer, não se turbe o vosso coração, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vos teria dito. Irei preparar-vos lugar, ou seja, o Senhor ele foi para o Pai preparar lugar, para quê? Para que nós viéssemos nos assentar com os príncipes dos nossos, ou seja, ele preparou lar para nós. Ele não está dizendo que eu vou me sentar com o Jair Bolsonaro. Ele não está me dizendo que eu vou me assentar lá com o presidente dos Estados Unidos, ou com o sheik lá do Emirados Árabes, não. Ele está dizendo, e se assentarão com os príncipes do seu povo. Glória a Deus. Apocalipse. E eis que olhei e vi a cidade santa. Glória a Deus, era coisa maravilhosa. E eis que vi os que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E eis que eles cantavam, Santo, Santo, Santo. É isso que esse texto está querendo nos dizer. Que um dia ele nos levará a nos assentar com esses santos e iremos ali cantar, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos.
Irmão, riqueza, bênção, isso é consequência, isso vai nos acompanhando a partir do momento em que nos doarmos para essa obra, a partir do momento em que desvencilharmos dos nossos corações todo aquilo, toda a intenção de conquista, de riqueza. Não, deixa que isso aconteça naturalmente, deixa que Cristo libere essa bênção. Se chegar, glória a Deus. Se não chegar, continuarei adorando. Não perderei as esperanças, mas a minha esperança está no Deus que é todo-poderoso. É o que ele fala lá no livro de Efésios, capítulo 1. Ele, com a sua maravilhosa misericórdia, ele nos trouxe para um lugar de arrependimento. Cadê? Deixa eu ver aqui. Ele vai dizer no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 7, ele diz assim: nele temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a sua riqueza, de acordo com as riquezas da sua de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento. Então, irmãos, foi derramado sobre você, sobre mim, uma unção de libertação. Foi derramado sobre nós uma unção de graça, que nós não merecíamos. Não tem o porquê hoje eu viver preocupado com tantas outras coisas. Não, irmão, qualquer coisa que chegar em nossas vidas, nós temos que prosseguir glorificando a Deus. Dando graças a Deus, porque Ele cuida, Ele guarda, Ele livra. Não tem jeito, nós vemos pessoas hoje, irmãos, sendo acometidas de enfermidades que os médicos às vezes não conseguem detectar que enfermidade é aquela. Nós vemos hoje pessoas sendo acometidas de doenças que ninguém consegue diagnosticar. São doenças que o médico fala assim, não sei, muitas das vezes eles ainda dão orientação. Procure uma igreja, clame ao Senhor. É por isso que Isaías ele vai dizer, eu sempre digo esse texto, clame o Senhor enquanto está perto. Clame Ele enquanto está perto. Enquanto Ele pode ouvir a nossa voz. Porque haverá um dia, irmãos, e isso vai se cumprir, não tem jeito, em que o Senhor ele não estará mais aqui nesse lugar. Ou seja, nós não estaremos mais nessa terra. Então, quem estiver aqui vai clamar, vai buscar, mas não vai encontrar, porque ele já recolheu a sua noiva, ele já recolheu o seu povo, e agora ele está na sua morada celestial. Então, a hora de buscar, o momento de buscar é esse. O momento de se desvencilhar das coisas perecíveis é esse. O momento de tentar entender a Bíblia um pouquinho, de dizer, não, o Senhor ele não está dizendo só de riqueza, ele está dizendo de morada, e morada celestial é esse. Porque muitas das vezes, irmãos, né, não só nós, muitas pessoas só querem bênção. Eu só quero bênção, eu só vou até o Senhor se Ele me der isso, se Ele me der aquilo, se não for desse jeito, se não for daquele... Irmão, é surreal a coisa. Eu ouvi uma palavra esses dias, e eu tenho refletido muito sobre isso. Tenho pensado muito sobre essa palavra. Né? E diz que, o camarada ele diz que as pessoas elas estão dentro da igreja, mas sem se preocupar se o Espírito Santo está com elas. Elas estão dentro do templo, mas sem a preocupação se o Espírito Santo está se movendo. E muitas pessoas elas não têm nem conhecimento do que é o Espírito Santo, do que é a obra do Espírito Santo. Então nós precisamos não ficar só na dependência dos líderes, mas nós precisamos buscar o Senhor, foi como eu falei no domingo, buscar experiências extraordinárias com esse Deus que é vivo e é poderoso e habita em nós. É dizer para o enfermo, eu, em nome de Jesus, profetizo sobre sua vida, cura, seja curado em nome de Jesus e ele ser curado. Né? Porque tem muitas pessoas,
que falam, não, ora por mim, porque eu estou com uma causa. Qual é a causa? Não, está na justiça e é uma causa muito alta. E, irmão, ore por mim porque eu preciso me converter. Ore por mim porque eu quero esse Cristo que você tem. Ore por mim porque o meu casamento está aí no apique, mas eu quero salvar o meu casamento. Tem pessoas que estão dizendo ao contrário, não ore por mim porque eu já não aguento mais aquele homem, entendeu? Quero botar ele para fora. Vai se preparando, Alexandre. É assim, irmãos. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que não andarão dois juntos se não tiver de comum acordo. E muitas das vezes, para andar dois juntos, para ficar de comum acordo, nós vamos ter que abrir mão de nós mesmos para entender o nosso próximo, ou seja, o nosso cônjuge. E não tem jeito, irmãos. Tem pessoas que abraçam e falam de separação como se fosse algo assim tão natural, mas não é não. Se você começar a olhar biblicamente, você vai se arrepiar e vai dizer, não, vou lutar. Eu vou brigar. Depois que casou, Alexandre botou lá o bombolino dentro, não tem jeito não, filho. Acabou. E aí ele continua o texto, né, dizendo que ele fala que faria com que essa pessoa, esse pobre que ele levantou do pó, que ele ergueu do lixo, ou seja, que ele tirou do mundo de pecado, que ele lavou, que ele remiu, ele transformou. Agora ele diz que ele vai colocar essa pessoa entre os príncipes do seu povo, ou seja, junto com o seu rei. Quem é o nosso rei? É Cristo, é o Deus Todo-Poderoso. Mas aí ele vai além, ele diz, dá estéreo um lar, e dela faz uma feliz mãe de filhos. Li errado. Dá um lar estéreo e dela faz uma feliz mãe de filhos. Obrigado. A Bíblia do Lucas aqui está só que a letra é pequenininha. Agora já era. Então, ele está dizendo que ele vai fazer da estéreo mãe de filhos. Aí você fala assim, mas cara, é impossível. Nós temos várias referências bíblicas que vai dizer isso. De várias mulheres. Primeiro nós vamos começar lá do início. Sara. Ele fez dela mãe de filho. Aí vai vir Raquel, mulher de Jacó, não é? Ele fez dela mãe de filho. Não, ainda tem a esposa de Isaac, na verdade. Rebeca, ele faz dela mãe de filho. E por aí vai. Mas só que quando esse texto ele está dizendo não só para mulher, ele está dizendo a respeito de mulheres e homens. Ele está dizendo que vai nos tornar mães e pais de filhos espirituais. Nós fomos transformados para alcançar vidas. Nós fomos transformados para resgatar vidas e dessas vidas fazer deles nossos filhos espirituais. Ainda, irmãos, que tem alguma mulher que esteja estéril, e o Senhor, Ele pode abrir a madre, você pode orar por essa mulher e ela ser mãe de filho. Mas o que o Senhor Ele está nos dizendo, eu te transformei, eu te lavei, eu te botei num lugar de bênção, agora é a sua vez. Traga filhos para mim. Ressuscita filhos para mim. E parece que nós esquecemos disso hoje. Nós não almejamos mais isso em nossos corações. Então, Apocalipse, irmãos, ele vai dizer assim, lá no capítulo 3, eu pulei aqui, quando ele diz que o pobre, ele levanta, né, do monturo e faz assentá-lo, e faz se assentar, na verdade, entre os príncipes. Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 8. Deixa eu pegar aqui, só para a gente... Obrigado, Bia. Conheça as suas obras, e eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Então, irmãos, ainda que hoje, depois de
ser lavado, remido, transformado. Agora você se sente fraco, você se sente sem força para conseguir vencer as lutas, para conseguir se erguer desse chão, ou se desvencilhar desse pecado que se amarrou em você, né? que se enroscou em você. Tem um Deus que sabe que você é fiel. Se você tem sido isso aqui, conheça, primeiro, o Senhor, Ele conhece as suas obras e as minhas. Ele conhece o meu interior e o seu interior. Ele diz: eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eu quero dizer que essa porta, irmãos, pode ser muito bem a porta da salvação. Ninguém pode fechar a não ser você próprio, a não ser eu mesmo. O único que pode abrir mão dessa porta sou eu e você. Não tem como nós dizer assim: Deus me abandonou. Não, Deus abriu mão. Não, Ele não abriu mão. Irmão, se nós, ainda na nossa fraqueza, se nós ainda em meio às lutas, nós permanecemos fiéis a Ele, como diz aqui, uma porta aberta vai estar colocada diante de nós, e essa porta ninguém pode fechar. Sei que tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Aí, como eu estava dizendo na escola dominical, Daniel, depois de tantos anos, depois de vivenciar tantas maravilhas, Daniel é levado à cova do leão. E mesmo assim, naquele momento ali de dificuldade, de peleja, de ameaça de morte, Daniel vai glorificando a Deus, ele vai dando glória, sabendo que Deus era poderoso para livrá-lo daquele momento. Irmãos, em toda a dificuldade que você vive, que eu vivo, que nós não vivemos, na verdade, nós não temos dificuldade. A não ser espiritual, temos e muitas. Mas terrena não temos nenhuma. Não temos. Se você parar para analisar e botar lá no Google uma pesquisazinha que for, e, por exemplo, botar quantas pessoas hoje estão sem o que comer, você vai se assustar e vai dizer: realmente, eu não tenho dificuldade. Nós dizemos que nós temos. Nós falamos: está tão difícil. Está nada, irmão. Temos um cobertor, uma cama e um arroz com feijão todos os dias. Temos o pão da manhã todos os dias, a não ser se você não queira comer pão, você ainda escolhe. Mas eu não vou comer pão, eu vou comer uma banana hoje. Né? Mas temos. Ainda que pareça pouco, irmão, para nós, para outros é muito. Então, irmãos, a dificuldade que nós temos hoje, a dificuldade é espiritual. Qual a dificuldade que nós temos? De guardar a palavra do Senhor e de não negar esse nome, o nome de Cristo Jesus. Porque, né, quando fala você não negou o meu nome, aí você diz: mas eu nunca neguei o nome de Cristo. Aí se você parar para analisar, e ainda mais se você tiver um caderninho de anotação, tu vai dizer assim: pô, nesse dia aqui, essa atitude me fez negar o nome de Cristo. Porque negar o nome de Cristo, irmão, muitas das vezes não é só você negar falando não. As suas atitudes te levam a negar o nome de Cristo. As palavras, muitas das vezes, que ainda que não seja negação do nome, dizendo: eu nego, não. As suas palavras, muitas das vezes, as minhas palavras que saem da minha boca, que saem de dentro de mim, muitas das vezes me levam a negar esse nome. Então, a nossa maior dificuldade hoje é guardar a palavra do Senhor e não negar o nome dele. Não tem jeito. E a outra é fazer filhos para o Senhor. Ou seja, gerar filhos para o Senhor, né? Filhos espirituais. É resgatar aqueles que estavam em treva como nós estávamos. É trazer para a casa do Senhor. É dizer: não, olha, tem um Deus que pode... O erro, muitas das vezes, irmãos, e é que as pessoas hoje enxergam dessa forma, é que muitas das vezes nós falamos assim: não, o Senhor ele vai trazer solução para esse problema, o Senhor ele vai solucionar essa... Não, o Senhor ele vai te salvar. O Senhor ele vai te libertar. O Senhor ele vai te transformar. Agora, as outras coisas, a causa que tem que ser resolvida é consequência. Né?
o socorro financeiro que precisa é consequência. E se ser fiel até o fim, cantareis o hino da vitória. Não tem jeito. Agora, muitas das vezes, nós queremos primeiro, as pessoas querem primeiro a bênção, para depois querer experimentar o abençoador. Primeiro experimentemos o abençoador, para depois experimentarmos a bênção. Porque ele é fiel para cumprir com toda a sua palavra. E se ele diz que nós podemos comer, Isaías, capítulo 1, se eu não me engano ainda, agora eu não me lembro, mas livro de Isaías, depois vocês pesquisam, ele diz, se quiseres, vocês comerão o melhor dessa terra, se fores obediente a mim, se obedeceres a minha palavra, se guardares os meus mandamentos. Ele diz que nós vamos comer o melhor dessa terra. Agora, é claro, tem inúmeras pessoas, de repente eu me encaixe nisso também, e estão comendo o melhor da terra, mas estão totalmente afastados de Cristo. Porque a Bíblia vai dizer que o inimigo, se possível for, ele vai enganar até aqueles que são escolhidos. E muitas das vezes ele está abrindo tudo quanto é porta para você ficar bem afastado de Cristo. Porque enquanto a coisa está boa, enquanto está tudo fluindo muito bem, eu não quero nada com o coração. Mas no momento que a coisa começa a apertar, no momento que a coisa começa a ficar estreita, aí eu começo a... Obrigado, Bia. Aí, ó, se vocês estiverem dispostos a obedecerem, comerão os melhores frutos dessa terra. Então, quando a coisa começa a apertar, aí nós começamos a buscar o Senhor. A verdade é essa. Então, eu deixo essa palavra para vocês, eu guardo essa palavra em meu coração e que Deus possa nos abençoar. Amém, Nunes? Glória a Deus. Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem sido e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e aqui nessa igreja. Nós te agradecemos, ó Pai, pela tua mão de poder, que tem estado não só sobre nossas vidas, mas assim eu creio que sobre vidas de muitas outras pessoas. Senhor, até mesmo sobre a vida daqueles que ainda não te conhecem, porque um dia, Senhor, eu estava, Senhor, perdido, e o Senhor esteve com as suas mãos estendidas sobre mim, me guardando e me livrando, Senhor, dos laços da morte, me livrando de tantas outras coisas. Senhor, e hoje eu te clamo e peço a Ti, Senhor, em nome do Teu Filho amado, livra as pessoas que estão, Senhor, distante de Ti. Senhor, nos impulsiona, nos levanta, Senhor, como homens e mulheres, Senhor, cheios do Teu Santo Espírito, da Tua palavra, para levar, Senhor Deus da glória, a Tua palavra, a palavra de salvação, novidade de vida a essas pessoas. Senhor, visita a pastora Cláudia nessa noite. Toma a Tua filha, ela está ministrando, guarda ela lá naquela cidade, guarda ela ali em Vila Velha. Senhor, fale através dela como o Senhor queira falar. Deus, toma também a missionária Leni em Tuas mãos. Toma, Senhor, toda a Igreja Batista Amor e Fé. Deus, em nome de Jesus Cristo, prepare, ó Pai, o dia 6. Continue, Deus da glória, com as suas mãos estendidas sobre nossas vidas. E, Senhor, nos dê, Senhor Deus da glória, graças. Graças, Senhor, diante de todo o povo que estará ali naquele local. Que possa ser para a honra e glória do Teu santo nome. Que ali, Senhor Deus da glória, possa haver cura. Que ali possa haver conversão. Que ali possa haver redenção. Que ali possa haver, Deus da glória, transformação de vida. Deus, em nome de Jesus, Pai, nos visita, Senhor, com a Tua mão